Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Bom pessoal, a gente está aqui hoje para dar uma continuidade naqueles nossos vídeos a respeito de teorias geopolíticas da América do Sul. E embora eu esteja de vermelho hoje, a gente vai começar falando de um país cuja cor principal é o azul e o branco, e que não é o Uruguai, né? A minha ideia para começar essas discussões teóricas foi começar com a Argentina, né? E debater realmente a construção do pensamento geopolítico dos nossos hermanos, né? Que estão para lá do Rio da Prata, do Rio Paraná, enfim, nessa construção. Eu acho que a gente fala muito a respeito da Argentina, mas a gente não tem conhecimento, assim como dos outros países que eu pretendo apresentar aqui nos próximos vídeos, né, sobre como que se pensa essa região, como que ela se enxerga, né, como que esses países se observam e se constroem, né, e desenvolvem a sua leitura sobre política externa, sobre organização territorial e a forma como eles se organizam. Né? Então, a ideia aqui é apresentar mais ou menos a discussão sobre a teoria geopolítica desenvolvida na Argentina, né, principalmente ali do começo do século XX até os militares, né, até os milicos, a ditadura militar na Argentina, com a sua geopolítica aplicada, e depois fazer algumas considerações sobre o pensamento estratégico da Argentina hoje em dia, né, o pensamento do país, a organização e uns dedos de considerações sobre a transição Macri-Fernandes. Né. Para esse vídeo, eu estou utilizando principalmente as anotações de um texto muito interessante, que está em espanhol, da Melissa de Ciancio, né, que chama-se A Construção do Campo das Relações Internacionais Argentinas, Contribuições desde a Geopolítica. Então é um texto muito interessante, a Melissa de Ciancio é uma pesquisadora muito legal sobre relações internacionais, sobre geopolítica, sobre pensamento do internacional. E eu acho que essa já é uma característica interessante para a gente falar sobre a Argentina, que vai se repetir também com relação ao Uruguai. O pensamento que se organiza sobre a posição geopolítica, né, a relação que o país tem no continente, está muito pautado por esse pensamento do internacional. Como que esse país vai se inserir no contexto internacional, como que esse país vai se inserir dentro do sistema internacional, né, as práticas que ele deve adotar, as práticas que ele tem que promover dentro da sua política externa e também da sua prática política interna. Né? Então, essas duas questões vão ser muito importantes em todas as teorias geopolíticas da América do Sul, né? Tanto a posição internacional do país quanto a sua organização interna. Existe uma influência muito grande no surgimento desse pensamento geopolítico aí das décadas de 40 até a década de 50, quando esse pensamento geopolítico vai se conformar com mais ênfase na Argentina, que vai ser muito influenciado justamente por esse pensamento de como a Argentina deveria atuar no sistema internacional. Isso deriva muito de todo o processo geoeconômico argentino do final do século XIX para o começo do século XX. Porque durante o século XIX, tanto a Argentina como o Uruguai eram privilegiados, digamos assim, por estarem numa posição que já dava, dentro da divisão internacional do trabalho, uma postura muito interessante para as elites daqueles países. Ou seja, a provisão de carne, a provisão de lã, né, a provisão de matérias-primas, principalmente relacionadas à carne e à lã, mais do que a alimentos plantados, né, naquele período, e que vai dar justamente para a Argentina e para o Uruguai uma posição com relação à Inglaterra e posteriormente ao Reino Unido e posteriormente com relação aos Estados Unidos, uma situação muito privilegiada no século XIX, que faz com que eles não se questionem, tanto a Argentina como o Uruguai, com relação ao seu papel no internacional, porque isso já está dado no cenário internacional. Né? É a partir do século XX que essa disciplina vai começar a ser influenciada por um pensamento que vai questionar, né, que a Melissa de Ciência aponta como alguns debates originários da geopolítica na Argentina, justamente com o pensamento a respeito disso que seria a posição internacional e a postura internacional do país no cenário internacional. Dentre eles, a urgência dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. É importante a gente lembrar que o regime do Perón aqui na Argentina, durante a década de 40, foi um regime
aliado aos regimes fascistas e nazistas da Europa. Tem aquele filme bem interessante chamado, se não me engano, O Médico Alemão, que é um filme argentino que conta a passagem do Mengele, que posteriormente veio para o Brasil, passou pelo interior de Santa Catarina, passou pelo interior do Paraná, a princípio morreu no litoral sul de São Paulo, na década de 70, depois de ter cometido os crimes os crimes contra a humanidade nos campos de concentração. E uma Argentina que se vê de repente confrontada, que era muito próxima dos Estados Unidos, mas de repente se vê confrontada num certo pan-americanismo, que é um aspecto muito importante da organização das relações internacionais dos países da América Latina e da América do Norte no século XIX, começo do século XX, mas que de repente a Argentina, que era alinhada com os Estados Unidos, mas também com a Inglaterra por ser o principal vendedor de carne para esses países, se vê, por causa do seu alinhamento ideológico próximo dos nazifascistas, ameaçada pela presença dos Estados Unidos no Rio da Prata. Como eu vou falar ali no vídeo sobre o Uruguai, havia um plano dos Estados Unidos de instalar bases militares no Uruguai para dali vigiar a Argentina, já que a Argentina era justamente essa base avançada dos nazifascistas aqui na América do Sul. E aí também tem a posição do Vargas, a aproximação do Vargas no final da guerra com relação a isso. Ao mesmo tempo, a gente tem um cenário local aqui na América do Sul, nessa região platina, muito pautada pela visão dos caudilhos, os líderes militares. Durante todo o século XIX, praticamente nessa região do Cone Sul, a gente tem uma instabilidade política muito grande, justamente por causa de sucessivos golpes, tomadas de poder, embates, disputas internas que vão ser influenciadas por potências estrangeiras. Tem a Guerra do Rosas, com a influência do Brasil, a Guerra da Tríplice Aliança, enfim, há muito intervenção em assuntos internos de diversas regiões. E isso também vai criar na Argentina uma certa tradição militarista de pensar o Estado e, portanto, de pensar também a situação internacional desse Estado. Ao mesmo tempo, com a conquista da Patagônia, o avanço em direção ao sul, várias questões relacionadas à própria organização interna do território argentino e a delimitação de fronteiras começa a surgir também, como uma questão de Estado que vai ter uma certa influência no tipo de pensamento geopolítico que vai haver lá. E, por fim, uma preocupação que vai marcar muito do pensamento geopolítico argentino. A Argentina deve se projetar para o continente ou para o mar. Pensando que a Argentina, e construindo um pouco dessa ideia, esses primeiros pensadores eles vão se questionar se a Argentina deveria estar voltada para a América do Sul, para a América Latina, para as Américas como um todo, ou se ela deveria ter uma projeção marítima, se ela deveria se projetar para o Atlântico, para a Antártida. Essa é uma discussão bem importante, que pauta muito alguns debates até hoje, mas que vai colocar a Argentina sempre nessa tensão de que tipo de projeção poderia ser tomada por parte do país. É importante a gente falar que as grandes inspirações da teoria geopolítica argentina são o Rudolf Kielin e o Karl Haushofer. E nesse sentido é muito interessante a gente entender a diferença, como eu já coloquei ali no vídeo anterior sobre teorias geopolíticas do Cone Sul, que há essa oposição entre teorias derivadas do trabalho do Rudolf Kielin e teorias derivadas do trabalho do Friedrich Ratzel. O Friedrich Ratzel, geógrafo, vai falar em espaços vitais, lugares que o Estado deve chegar, conquistar, ocupar e dominar. E que com esses espaços o Estado teria, enfim, vantagens. Vantagens políticas, internas e externas. Já o Kielin, ele não pensa nessa questão de utilização, de caça, de expansão necessariamente. Isso não está, na visão dele, descartada. Mas, pro Kielin, a geopolítica é a teoria do Estado visto como organismo ou fenômeno geográfico no espaço. Então, essas teorias kielinianas, essas teorias derivadas de um cientista político e não de um geógrafo, vão ver o espaço como plataforma para o desenvolvimento do poder do Estado. Então, as teorias argentinas elas vão ter uma ênfase, por exemplo, contrastando com as teorias chilenas, elas vão ter uma ênfase muito grande nesse desenvolvimento interno do Estado e domínio absoluto do território por parte do Estado, com uma semelhança muito grande com a geopolítica brasileira.
E isso porque um grande influenciador do pensamento geopolítico argentino é o Karl Haushofer, que é um dos principais teóricos, né, o principal teórico da escola de Munique, que foi a escola geopolítica muito baseada no Kielin e não no Ratzel. É interessante porque é uma escola alemã, mas que bebe muito mais da fonte do Kielin do que do Ratzel, o Kielin que era sueco. E o Haushofer, que vai pensar a geopolítica como a nova ciência nacional do Estado, uma doutrina sobre o determinismo espacial de todos os processos políticos, baseados na ampla base da geografia, especialmente da geografia política. Qual que é a grande questão aqui? Essa inspiração do Haushofer, né, esse tipo de pensamento do Haushofer fala, bom, nós temos esse território. O que podemos fazer com esse território? Né? Diferente do Ratzel, por exemplo, que vai pensar que o território ele é uma construção humana, ele não é já dado. Né? Então, o Haushofer, derivado desse pensamento da ciência política e do direito do Kielin, vai pensar como administrar um território já existente. E o mais interessante é de onde vem essa inspiração do Haushofer. Porque esse tipo de pensamento, que vai influenciar muito a teoria geopolítica argentina, vem em razão da influência de um geopolítico brasileiro, do Everardo Backhäuser. O livro dele vai ser publicado originalmente em 1938, né? Estou pegando aqui a minha colinha. E ele vai ser traduzido em 1941, lá na Argentina. E ele vai ter um impacto muito grande, né? Inclusive porque, com a publicação desse livro, do Mário Travassos e de toda a geopolítica travassiana na Argentina, esse tópico começa a ser um tópico debatido pela sociedade de uma forma mais ampla, chega nas mãos dos militares argentinos, por influência do Backhäuser, esse tipo de pensamento muito baseado no Haushofer e no Kielin, ao contrário do pensamento do Ratzel, né, que era um pensamento mais anterior ali na Argentina, que vai ser suplantado por esse pensamento de como desenvolver o Estado dentro do território possível, né? E que depois também vai marcar outras tradições, né? Porque o Buenos Aires até hoje continua sendo um grande polo editorial de onde saem muito das publicações sobre o tema de geopolítica e outros temas variados para a América Latina, né? Em que pese, de uma forma ou de outra, o mito da perda do território tenha levado a um proto-interesse em temas geográficos, e o papel dos governantes tenha se dado muito em termos dessa organização territorial, foi só com os militares que se inicia uma proposta especificamente geopolítica do pensamento. Né? A Argentina ela é marcada por esse mito da perda de território, que é um mito que foi construído dentro das elites argentinas, intelectuais, principalmente desse final do século XIX, começo do século XX, que viu o país como um país que perdeu território, né? Perdeu Assunção, perdeu Montevidéu, né? Que as grandes províncias unidas da Prata representaram, quando elas se desfacelaram, elas representaram perdas territoriais para a Argentina. Então, esse mito é um mito muito importante, um mito territorial, uma ideologia territorial, que justamente justifica por que o Estado vai se preocupar tanto em pegar, né, essa parte mais de garantir o território que tem, né, e não perdê-lo. O Brasil, de uma forma ou de outra, sempre vai ter esse mito também ressoando na cabeça, né? Vamos perder a Amazônia, vamos perder o Contestado, vamos perder o Acre, vamos perder o Nordeste, enfim, isso sempre também está no nosso imaginário, né? São dois países muito marcados por isso. Bom, com 14 minutos de vídeo, a gente pode começar a debater, então, as teorias geopolíticas argentinas de fato, né? O primeiro grande teórico geopolítico vai ser o Alfredo Storni, eu espero que esteja pronunciando certo o nome dele, né? Que vai ser um almirante da Marinha Argentina. Né? O Storni ele vai construir uma leitura muito importante sobre o uso que a Argentina deveria fazer, porque ele enxerga a Argentina como dependente, lembrando, né, que a gente está falando da década de 40, então ainda o comércio, até hoje, né, o comércio internacional é muito feito pelo mar, mas a Argentina é muito marcada por essa presença em Buenos Aires e a sua conexão com o mundo pelo Mar da Prata, o Rio da Prata, e o Grande Mar, né, o Oceano Atlântico, o Atlântico Sul. E nesse sentido, o Storni vai se influenciar muito na obra do Alfred Marin, o geopolítico estadunidense que escreve vários livros defendendo a teoria do poder marítimo, né, que os países deveriam se preocupar com os oceanos, né, formar uma talassocracia,
né, um controle e domínio dos espaços marítimos, e que a partir daí esses países poderiam alcançar algum tipo de interesse, algum tipo de prática do política externa, né, que os marca e os leva à categoria de potência. Esse pensamento do Mahan, ele é muito importante porque ele não é só um pensamento, por exemplo, do poder terrestre, do Mackinder. Talvez coloquem aí se vocês acham que a gente deveria fazer um vídeo sobre as teorias clássicas também, de repente, ou um vídeo para cada teoria clássica, para a gente deixar um pouco mais claro tudo isso. Mas deixem aqui nos comentários. Porque o desenvolvimento do poder marítimo, ele demanda desenvolvimento nacional. Porque demanda a construção de estaleiros nacionais, de mão de obra tecnicamente qualificada, de investimento, e também demanda investimento na Marinha Naval. Também demanda investimento na parte militar. Né? Por isso que o Storni ele vai ser um dos que vai ser primeiro elevados a essa teoria geopolítica clássica na Argentina, porque ele prevê uma forma do Estado se desenvolver industrialmente, que é uma grande preocupação para todo o país, com grande questão de commodity. No mesmo período, Vargas está tentando industrializar o Brasil aqui com o mesmo problema, herança da economia do café. Né? E também existe um princípio da desconfiança que o Storni coloca. Né? O mar permite uma previsibilidade, enquanto a gente não pode, na visão do Storni, né, não seria possível prever o comportamento dos vizinhos da Argentina, né, já que eles seriam movidos pelos seus próprios interesses nacionais. Já que a Argentina, na visão do Storni, ocupa uma posição meio insular, porque trata-se de um país que está entre um deserto no sul, os Andes a leste, né, e a grande planície que vai até o Paraguai ao norte, né, e depois as regiões montanhosas lá de Salta, em direção também ao Paraguai, à Bolívia, ao Chile. Né, justamente em razão disso, a Argentina seria um país insular, afastado de todos os grandes centros. Né? Claro que isso tende a ser uma característica dos países da América Latina. Os grandes centros urbanos estão muito distantes uns dos outros. Mas o Storni vai falar que isso marca a insularidade, o que torna o país dependente dos outros, né? Tendo vulnerabilidades estratégicas muito importantes, justamente por causa dessa dependência com relação aos outros. E é aí que ele puxa a ideia do Travassos de projeção continental. E aí ele fala, bom, se a gente tentar se projetar para o continente, a gente vai ter problemas. Por quê? Porque daí a gente vai depender do Brasil, do Uruguai, do Paraguai, do Chile. Né? Agora, se a gente se projetar para o mar, a gente vai ter uma possibilidade de liberdade, a gente vai ter uma possibilidade de agir entre nós. Esse debate entre projeção continental e projeção marítima vai marcar o debate da geopolítica argentina de uma forma ou de outra até hoje. Bom, em 1944 começa um esforço na Argentina para traduzir obras de geopolítica a partir dos estudos superiores militares, com a publicação da primeira obra sobre geopolítica sul-americana, do Ricardo de la Bouge, né? Um acadêmico da Cátedra de Defesa Nacional. Então a gente vê o esforço dos militares argentinos em traduzirem as grandes obras da geopolítica que estão espalhadas por vários países e começar a formar um tipo de pensamento com relação a isso. Né? A gente tem algumas principais questões clássicas antes da gente entrar na discussão sobre os anos 50 e a ditadura, né, na Argentina. Então, o controle da Bacia do Prata, como eu disse, uma ameaça sempre latente que o Brasil vai representar para a Argentina. Então, o Brasil sempre vai ser visto como uma ameaça que está prestes a acontecer, que está prestes a atuar contra os interesses argentinos. Os modos de integrar o território nacional, também marcado por esse afastamento dos grandes centros, e as projeções possíveis em direção à Antártida e às ilhas do Atlântico Sul, né, caso essa tentativa de projeção para o continente se encontre dificultada, principalmente pelo Brasil. Segundo a Melissa de Ciâncio, assim foi que a geopolítica argentina se concentrou no desenvolvimento de uma concepção que entendia a Argentina como um país bicontinental, a Argentina, então, dividida entre a América e a Antártida marcada, então, como um continente ao qual a Argentina pertence, e também bioceânico, Atlântico e Pacífico, principalmente por causa do Estreito de Beagle,
né, e a Terra do Fogo, aquela região, né? Então a Argentina é sempre vendo a sua entrada no Pacífico como algo importante, algo que ela deveria ter direito também, que leva a muitas disputas territoriais com o Chile, principalmente nessa região. Esse tipo de pensamento de um país bicontinental e bioceânico vai ganhar mais ímpeto na década dos anos 70, com o regime militar iniciado em 76, né, a ditadura cruel da Argentina, os anos de chumbo lá, né, mortífera, enfim, né, muito inspirada justamente nesse tipo de pensamento sobre a condição territorial da Argentina. Antes de terminar, eu queria colocar aqui só a presença do Jorge Atencio como um teórico muito importante. Ele pensa a geopolítica como uma ciência política que se baseia na realidade geográfica do país, representando justamente na década de 60 e 70 essa influência queleniana, né? Ou seja, observar o território a partir do Estado, né? E não o Estado a partir do território. Não é? E que isso deveria ser levada em conta na política externa, mas não considerada determinante na sua execução. E aí a gente chega nesse vídeo longuíssimo já, de mais de 20 minutos, sobre, eu confesso que às vezes eu não sei como é que vocês aguentam, sobre a ditadura, né, e o governo da ditadura lá na Argentina. Bom, na ditadura o que a gente enxerga é o desenvolvimento de uma geopolítica aplicada, ou seja, as diferentes abordagens realizadas na época buscavam justamente representar e entregar ao Estado uma forma geográfica de agir, né, transferir chaves conceituais da geopolítica clássica para os problemas concretos e avaliá-los a partir desses preceitos criados pelo país. Né? Os militares eles vão falar que existe uma falência da geopolítica nacional que deve ser aplicada, né, apontando novas questões consideradas pelos milicos pontos importantes de análise geopolítica. E aqui a gente poderia falar, né, do componente espacial como algo relevante, considerando-se aqui, enquanto componente espacial, todo o espaço disponível para a Argentina se desenvolver. As regiões fronteiriças vinculadas ao crescimento dos países vizinhos e sua pressão sobre áreas de fronteira, então acho que esse é um aspecto bem importante, né? A securitização de áreas fronteiriças, que acontece muito na América do Sul, justamente com medo de que essas regiões, por serem distantes da capital, fiquem mais propensas a estarem influenciadas pelos países vizinhos do que pela capital. Né? Isso é uma certa tendência que a gente observa nas teorias geopolíticas, pelo menos do Brasil e dos países do Cone Sul. E, por fim, a relevância dos recursos humanos e energéticos para a potencialização da nação. Né? Ou seja, dominar, doutrinar a população para então poder utilizar, né, de melhor forma os recursos energéticos e tudo mais. Obviamente, essa geopolítica vai passar por cima dos direitos humanos, vai passar por cima da liberdade, por cima da ditadura, vai ser muito pautada pela doutrina nacional de segurança, né, que vai ser uma influência muito grande em todos os regimes militares da América do Sul, regimes de exceção, regimes autoritários, que a gente vai ter aqui durante o período, a segunda metade do século XX. Né? Mas com a volta da democracia, a gente tem, de novo, uma nova discussão sobre o internacional e sobre a integração regional. E aí que eu queria terminar o vídeo fazendo uma breve reflexão sobre os anos Kirchner, os anos Macri e agora o comecinho do governo do Fernandes, porque a gente enxerga nesses três governos justamente essa constatação e essa percepção a respeito de qual seria o papel da Argentina. Né? A gente tem aí, nos governos Kirchner, uma tentativa de integração com o continente, então, de uma forma, uma certa inspiração de projeção continental latino-americana por parte da Argentina. Depois, brevemente, né, correndo aqui contra o tempo para explicar, depois com o Macri, uma tentativa de direção ao Pacífico e entrada nas cadeias globais de valor com relação à Argentina, né, com relação à China, com relação ao Pacífico. Então, de novo, essa retomada do tema do Pacífico, da Argentina bioceânica. E agora, com o Fernandes de Kirchner, com o Alberto Fernandes, cuja vice é a Cristina Fernandes de Kirchner, a gente encontra, então, uma Argentina que vai se insulando. Volta o tema da Argentina insulada, que não pode confiar no Brasil, que não pode confiar no Chile, os governos do Sebastião Pinheira e do Jair Bolsonaro. Né? Não trouxe aqui muitas informações sobre geopolítica mais recente na Argentina,
porque eu acho que ainda não tem muito material compilado sobre isso, mas seria interessante se a gente pudesse continuar essa discussão e ver os autores mais recentes que estão pensando o papel da Argentina hoje no mundo. Tá bom, gente? Então acho que é por aqui. Talvez eu faça um vídeo depois sobre pensamento crítico latino-americano, porque é uma outra forma de enxergar a geopolítica, uma outra forma de enxergar o papel internacional desses países por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, apertem o sininho para receber as notificações. E espero que vocês estejam gostando dessa série tanto quanto eu, embora os vídeos aí fiquem enormes porque e nem dá para aprofundar muito. Mas se ficou alguma questão, não esqueçam de deixar aqui nos comentários. No próximo vídeo nós falaremos sobre a geopolítica do Uruguai, tá bom? Obrigado, gente. Até mais.